Ainda não houve manifestação depois da decisão da PGR, mas antes da decisão sair, pouco antes, Eduardo Bolsonaro foi para as redes sociais mais uma vez atacar Alexandre de Moraes, atacar o ministro em um vídeo, um story publicado há pouco tempo. Vamos assistir. Todo mundo vê e percebe que ele só se sustenta no poder graças a ameaças, à repressão, ao chicote. Quando esse tipo de pessoa cai, ele não perde só o poder, ele perde a vida inteira dele. É aquele chefe mal educado que ninguém gosta e que perde o cargo alto na empresa. Ninguém vai querer nem saber dele, ele vai passar pelos cantos da rua, da sarjeta de Brasília. Mais uma vez, nesse discurso, nessa narrativa, como eles gostam de falar, né, Josias? Em matéria de gente autoritária que perde o poder, não se deve nem discutir com o Eduardo Bolsonaro, né? Porque dessa matéria ele entende, né? O pai dele aconteceu exatamente o que ele está prevendo para os seus adversários nesse vídeo. Gente que ocupa posições de poder e se sustenta graças a ameaças, e quando esse tipo de pessoa cai, não perde só o poder, perde o rumo. Foi precisamente o que aconteceu com o pai dele. Então, nessa matéria, não vale nem a pena discutir com ele, porque ele é um especialista na matéria. A gente corre o risco de perder o debate, né? Então, ele está traçando exatamente o perfil do pai dele, que, tendo exercido uma presidência precária durante 4 anos, tentou dar um golpe de Estado no final do seu mandato, porque, tendo perdido a eleição, não se conformou com o resultado. E aí quis se perenizar no poder por meio de um golpe de Estado. O golpe falhou e ele agora virou uma sentença criminal esperando ali na fila do Supremo para acontecer. Então é precisamente o que disse o Eduardo Bolsonaro. Agora, esse tipo de conjuntura vai ser explorado também pela esquerda no Brasil, porque a política tarifária do Donald Trump deixou o bolsonarismo meio sem nexo no Brasil. 1/3 das exportações brasileiras para os Estados Unidos saem de São Paulo. E o governador Tarcísio de Freitas foi visto nas redes sociais quando o Trump tomou posse, adornando a sua cabeça com um chapéu trumpista, com aquela mensagem de Make America Great Again, e não disse uma palavra até agora ainda que fosse uma cara feia, mas nada, nem uma careta, nada, em relação aos reflexos das tarifas impostas pelo Trump à indústria nacional. Também o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, uma boa parte da produção siderúrgica do Brasil sai de Minas Gerais. Tampouco ele disse, ele também adornou a sua cabeça com o boné do Trump, tampouco disse qualquer palavra que significasse um protesto qualquer em relação à sobretaxa do aço imposta pelo Donald Trump, ao aço brasileiro. Então, eles perderam um pouco do nexo, né? E, obviamente, a esquerda vai explorar isso num contexto eleitoral, esse efeito deletério da volta do Trump à Casa Branca. E o Bolsonaro, quando se referiu à política tarifária do Trump, disse que ele repreendeu o Brasil, disse que o Brasil devia rever as tarifas que impõe aos Estados Unidos, que são tarifas socialistas. Na prática, como ele não alterou nenhuma dessas tarifas e o Lula não adicionou tarifa nova, o que vigora hoje, vigorava durante a presidência do Bolsonaro. Então perde ele também o nexo, que ele, em tese, se auto-intitulou socialista, porque ele acha que o Brasil está protegendo demais a sua indústria, deveria acabar com todas as tarifas que impõe aos Estados Unidos, e até há uma certa razão, o Brasil é muito protecionista, mas ele não fez nada para mudar isso enquanto esteve na presidência. Então, Natália, esse quadro vai ser explorado dos dois lados. O Eduardo Bolsonaro, com esse novo vídeo, não acrescenta nada que ajude a si mesmo e ao seu pai, ou à sua corrente política no Brasil, e isso vai ser utilizado pelos dois lados, né? Pela direita, pela esquerda, e é preciso que as pessoas que têm 2 neurônios observem a cena para tirar conclusões óbvias, né? Conclusões sensatas, que quando você tem um lado puxando, cada um puxando para um lado e fazendo isso de forma tão intensa, muito provavelmente o bom senso está no meio do caminho. E é preciso que o eleitor brasileiro observe essa cena toda e tire suas próprias conclusões, e não as suas próprias confusões.